Shri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 17, o Senhor viaja para Vrindavana, verso 32. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Yadhipa Shanti Japana Seha Maha Vaishnavaha Yata Dashana. Sei Jala Bindu Kanalage Yaragaya, Sei Krishna Krishna Kahe Preme Nachegaya. Os elefantes cujos corpos foram acertados pela água jogada pelo Senhor, puseram-se a cantar Krishna Krishna, dançando e entoando canções em êxtase. Kerabhumi Pade Kerakaraye Tikara Deki Badacharira Manihaya Chamatkara. Alguns elefantes caíram ao solo e outros bramiram em êxtase. Ao ver isso, Balabhadra Bhattacharya ficou completamente atônito. Padeyai Dekare Prabhu Sankirtana Madhura Cantado Anishonyai Shema Mritigana. Às vezes, Shri Chaitanya Mahaprabhu cantava bem alto enquanto atravessava a floresta. Ouvindo sua doce voz, todas as forças aproximavam-se dele. Dahi Deva Midvani Shuni Yaya Prabhu Sange Prabhu Taranga Bhucheshlo Kapade Range. Ouvindo a grande vibração do Senhor, todas as forças seguiam-no de ambos os lados. Enquanto, cheio de curiosidade, recitava um verso, o Senhor dava-lhes leves palmadinhas. Dhanyasma Udamatayo Apiharinyaeta Yanandanandana Upataviti Travesha Akarniya Venuran Ranitam Saha Krishna Swara Pujandadu Viratitam Pranayavalokai. Bem-aventurados sejam todos estes tolos veados por terem se aproximado do filho de Maharajananda, que se veste com todo o requinte e toca a sua flauta. Na verdade, tanto as corças quanto os cervos adoram o Senhor com olhares de amor e afeição. Este é um verso do Srimad Bhagavatam 10, 21, 11, falado pelas gopis de Vrindavana. Renakalevi agrata taraila pancha santa Vyagram Mrigimilichale Mahaprabhura Sata. Enquanto Shri Chaitanya Mahaprabhu seguia a floresta adentro, 5 ou 7 tigres chegaram. Juntando-se aos veados, os tigres puseram-se a seguir o Senhor. Deki Mahaprabhu Vrindavana Smriti Haila Vrindavana Guna Varnana Shloka Padila. Ao ver os tigres e veados seguindo-o, Shri Chaitanya Mahaprabhu imediatamente lembrou-se da terra de Vrindavana. Então, começou a recitar um verso que descreve a qualidade transcendental de Vrindavana. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Incrível. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 3º, verso 40.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Etavam darshitam rupam, etavam darshitam rupam, prajama smaranayami, prajama smaranayami, nanyata madbhavam dhyanam, nanyata madbhavam dhyanam, marjya lingena jayate, marjya lingena jayate. Etavam darshitam rupa, prajamba smaranayami, nanyata madbhavam dhyanam, marjya lingena jayate. Tradução, vamos repetir. Mostrei-vos esta forma de Vishnu. Mostrei-vos esta forma de Vishnu. Simplesmente para que pudesseis lembrar-vos de meus nascimentos anteriores. Lembrar-vos de meus nascimentos anteriores. Se eu aparecesse como uma criança humana, comum, não acreditaríeis que a Suprema Personalidade de Deus, Vishnu, realmente apareceu. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Continuamos então ouvindo o que Krishna falou para Vasudeva e Devaki. Srila Prabhupada. Não era preciso lembrar a Devaki que a Suprema Personalidade de Deus, Senhor Vishnu, aparecera como seu filho. Ela já aceitava isso. Entretanto, ela estava ansiosa, preocupada com o fato de que seus vizinhos ouvissem que Vishnu aparecera como seu filho. Nenhum deles acreditaria nisso. Portanto, ela quis que o Senhor Vishnu se transformasse em uma criança humana. Por outro lado, o Senhor Supremo também estava ansioso, pensando que, se aparecesse como uma criança comum, ela não acreditaria que o Senhor Vishnu havia aparecido. Tais relacionamentos se dão entre os devotos e o Senhor. O Senhor convive com seus devotos exatamente como um ser humano, mas isso não significa que o Senhor seja um dos seres humanos, embora esta seja a conclusão dos não devotos. Avajananti man mudha mansinta nashritam. Os devotos conhecem a Suprema Personalidade de Deus, em quaisquer circunstâncias. Esta é a diferença entre um devoto e um não devoto. O Senhor diz que Mamana Bhava Mabhato Madhyadiman Namaskuru. Ocupa tua mente sempre em pensar em mim. Torna-te meu devoto. Oferece-me reverências e me adora. Adora-me. O não devoto não pode acreditar que, pelo simples fato de pensar em uma pessoa, alguém consiga libertar-se deste mundo material e voltar ao lar, voltar ao Supremo. Mas isto é verdade.
O Senhor vem como um ser humano, e se alguém se apega ao Senhor, prestando-lhe serviço amoroso, sua promoção ao mundo transcendental está garantida. Narayana Namaskritya Naranchaita Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitam Jena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Dadanti Swapadantika. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Upesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Etavam Darshitam Rupam Rajam Smaranayami Nanyata Madbhavam Dhyanam Marchalingem Najayate. Mostrei-vos esta forma de Vishnu, simplesmente para que pudesseis lembrar-vos de meus nascimentos anteriores. Se eu aparecesse como uma criança humana comum, não acreditaríeis que a suprema personalidade de Deus, Vishnu, realmente apareceu. Então, continuamos aprendendo sobre o aparecimento transcendental de Krishna, aprendendo sobre o relacionamento amoroso entre Krishna e seus servos amorosos, seus devotos. E concluímos que não existe perfeição mais elevada do que essa. Entender Krishna e entender a nossa relação amorosa com Krishna. Aqui está provado isso. Aqui agora estamos ouvindo como isso fica muito evidente, muito claro. Muito claro. Então essa é a ordem primordial para o ser humano. O ser humano tem que entender Deus e entender o seu relacionamento eterno com Deus. Já que, como alma num corpo humano, ela se encontra no ambiente mais adequado, que é a forma humana de vida. Num corpo mais adequado. Então, aqui estamos ouvindo quando Krishna fala que no Divisões da Fé, Bhagavad Gita, o capítulo Divisões da Fé, que a fé fortalecida, ela se transforma em amor por Deus. Aqui estamos vendo isso, porque tudo está baseado nessa fé, tudo. Então, quanto mais nós fortalecemos nossa fé através da relação amorosa com Krishna, tanto mais o amor por Deus vai aflorar em nossos corações, vai aparecer. Então a ordem é acreditar nas palavras de Krishna, é acreditar nas palavras das Escrituras, que são as palavras de Krishna, nas palavras do Acharya, que são as palavras de Krishna. Tanto é que vimos aqui Krishna falar no final do verso de ontem: aceitai minhas palavras como verdadeiras. Aí. O Bhagavad Gita são as palavras de Krishna, nós devemos aceitá-las como verdadeiras. Relação com Krishna, todos têm. É impossível não se relacionar com Deus, porque somos eternamente dependentes de Deus. Mas Jejadamam Prapadyantetam Stataiva Bhajamyaham, Krishna falou na proporção que alguém se absorve em mim, se rende a mim, me aceita, se relaciona comigo, eu me manifesto para ele. Esse é o único método, é o único meio de nós sairmos da ignorância, adentrarmos
a transcendência e entendermos Deus de verdade. Não tem outro caminho, não existe outra maneira. Não existe. Por isso que a submissão, a rendição a Krishna, embora devido ao mau uso do nosso livre-arbítrio, a gente fique bravo quando a gente ouve que essa é a única maneira de nós nos darmos bem, a única ação verdadeira para a alma nesse mundo, muita gente não concorda devido ao livre-arbítrio que Krishna deu para a alma. Esse equívoco tem que ser erradicado. A gente não aceita. A gente não aceita porque a gente quer ficar separado de Krishna, a gente quer continuar esquecido de Krishna, a gente quer continuar tentando desfrutar no lugar de Krishna. Mas se a gente aceitar, a gente vai avançar nesse processo de conhecer Deus ao mais alto nível de avanço, ao nível dos devotos imaculados que vivem absortos em amor por Krishna, como as almas liberadas vivem. Nityasiddha, Krishna Prema, Shavya Kabunaya, Shravanadi, Shidatiti, Karayudaya. E nós sabemos que as almas liberadas, os devotos puros, vivem absortos, vendo Krishna, se relacionando com Krishna, como estamos ouvindo aqui sobre Devaki e Vasudeva. E nós devemos trilhar esse caminho e aprender com eles. Essa é a perfeição para nós todos, almas comuns. Vivinanchas, almas nityabadas, condicionadas. Aprender com as almas liberadas. Aprender. Então, aqui é muito importante tudo isso que estamos ouvindo Srila Prabhupada afirmando. Porque como devoto puro é assim. Na verdade, Devaki pede para Krishna assumir sua forma comum, porque ela entende que se alguém ouvir dizer que Vishnu, Kshirodakashayi Krishna, apareceu como filho dela, a vizinhança não ia acreditar, ia blasfemar, ia ofender, ia falar qualquer bobagem quando ouvisse. Então ela pede para Krishna assumir sua forma original, de 2 braços. E ao fazer isso, ele assume uma forma comum, mas ela sabe que ele é a suprema personalidade de Deus. Os devotos sempre sabem que Krishna é a suprema personalidade de Deus, embora aparentemente esteja agindo como um ser humano nesse mundo. Mas os não devotos se confundem. E era isso mesmo que Krishna queria e que Devaki também queria. Confundir cansa. Pessoas demoníacas são para ficar realmente não vendo a cor da bola, confusas. Então o Prabhupada fala, portanto, ela quis que Vishnu se transformasse em uma criança humana. Agora, por outro lado, Krishna também estava ansioso, pensando que se aparecesse como uma criança comum, ela não acreditaria que ele era o próprio Vishnu. Então ele apareceu como Vishnu para ela. Mas isso é raça amorosa. Isso é relacionamento amoroso. Mas aqui estamos vendo que está tudo muito claro e muito bem entendido. Tais relacionamentos se dão entre os devotos puros e o Senhor. Entre ninguém mais. Por isso que se nós quisermos entender Krishna, nós temos que Sator Frite, trilhar os passos dessas grandes almas. E seguir o exemplo dessas almas liberadas. Por exemplo, o Sri Chaitanya Charitamrita tem exemplos assim muito claros para nós. Muito claros. Se nós quisermos abandonar essa consciência tacanha, rasteira, material e avançar mesmo em compreensão espiritual, nós temos que deixar de ser mudas e passar a ser budas. O muda é assim. O Padre citou aqui, Vajjananti Manu Buda, Manusintanu Ashrita. Não consegue entender que, embora aparentemente Krishna seja uma criança comum, ele é a suprema personalidade de Deus. Mas o devoto imediatamente aceita isso. Porque está imbuído de Tatakarma Pravartana,
de boa vontade para com Deus. Então ele aceita de imediato. E ele avança nessa compreensão a ponto de realmente entender Deus da maneira correta, da maneira transcendental que Deus aparece, age nesse mundo. Então o devoto o restante desse verso, é que os tolos nunca vão entender que tudo está sendo controlado por Krishna, que o que acontece é só a vontade de Krishna, que Krishna está por trás de tudo que existe. Como falávamos ontem, e Krishna é tudo, é a única verdade. Mas os devotos aceitam. Então, Parambhavama Jananto Mamabuta Maheshwara. O devoto aceita de cara que não cai uma folha da árvore sem que Deus o queira. E esteja consciente. Um não devoto, por mais que Krishna faça, dê exemplos do seu poder ilimitado, das suas opulências, da sua transcendência, ainda assim duvidam. Não conseguem ver o controle de Deus por trás de tudo que existe. Mas o devoto vê. O devoto está sempre favoravelmente absorto em pensar em Krishna. E quanto mais ele pensa, mais ele se absorve em Krishna. E quanto mais ele se absorve em Krishna, mais ele entende Krishna. Então o Chaitanya Charitamrita dá o exemplo desses devotos que estão completamente absortos nesse estado de transcendência, que é o caminho que nós devemos seguir. Por isso foi o exemplo que o Senhor Chaitanya nos deu. O Chaitanya Charitamrita fala que Krishna apareceu como o Senhor Chaitanya e salvou o mundo inteiro, desde os planetas, desde Brahmaloka, o principal dos planetas materiais, até Patalaloka, até os planetas infernais. Ele liberou todo mundo. Liberou está liberando os 3 sistemas planetários. Superior, intermediário e inferior. E de que maneira? De 3 maneiras. Sakshat Darshana, Avesha Karayi, Kahan Avirbhavi. Isso em última instância é Avirbhava. Sakshat Avesha Avirbhava. O Senhor Chaitanya salvou e está salvando o mundo inteiro dessas 3 maneiras. O que é? Como o Senhor Chaitanya deu o exemplo e está dando até hoje, de Sakshat Darshana. O Senhor Chaitanya viajou e foi para várias partes pregar o movimento de Sankha dele, pregar o cantar do santo nome de Krishna, o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, como um processo de autorrealização por várias partes. Onde quer que ele fosse, qualquer um que visse o Senhor Chaitanya cantando e dançando, se liberava, imediatamente se rendia, ele se tornava um devoto dele. Isso é Darshana, Sakshat Darshana. Então o Senhor Chaitanya agiu e está agindo dessa maneira. A outra maneira, Avesha Karayi, tornando alguém habilidoso o suficiente para dar ele, para mostrar que ele está presente, a presença dele. Como Srila Prabhupada fez com o mundo inteiro, como Srila Prabhupada teve o Senhor Chaitanya se manifestando nele. E como nós ouvimos aqui, o Sri Chaitanya Charitamrita conta, o Antya-lila, conta essa história de maneira pormenorizada, porque o Senhor Chaitanya sempre, os devotos sempre iam com o Senhor Chaitanya para Jagannatha Puri para se encontrarem com ele, Dvaitacharya, Jagadananda, todos os devotos iam sempre para se encontrar com o Senhor Chaitanya em Jagannatha Puri, e ali ele estava manifestando o seu Sakshat Darshana, salvando todo mundo pela presença pessoal dele ali. Todo mundo que ouvia
se purificava de imediato, se encantava com ele, se absorvia nele e se rendia a ele. Como ele fez com os impressionalistas de Varanasi, né? Até o maior deles, o chefe deles, Prakashananda Sarasvati. Né? Então o Sr. Chaitanya sempre estava ali em Jagannatha Puri e num determinado ano, o sobrinho de Shivananda Sena foi para Jagannatha Puri, ver o Sr. Chaitanya, e foi informado pelo Sr. Chaitanya, que pediu que ele informasse os devotos da Bengala que naquele ano ele não queria que ninguém fosse vê-lo em Jagannatha Puri, porque ele mesmo iria para Bengala. Aí Shivananda Sena, quando chegou, contou os devotos que, olha, esse ano o Sr. Chaitanya não vem. Esse ano nós não podemos ir. O Sr. Chaitanya nos proibiu de ir até Jagannatha Puri, mas ele falou que vai vir até aqui, vai se encontrar com a Advaitacharya, com todo mundo, com Jagadananda, com Shivananda Sena, esse o tio dele. Né? Aí os devotos ficaram, ao mesmo tempo que ficaram meio desapontados, porque não vamos poder ir para Jagannatha Puri. Mas tudo bem, o Sr. Chaitanya vem, então ficaram satisfeitos e tudo bem. Aí ficaram esperando a visita do Sr. Chaitanya. Ficou de ir lá, encarregou, inclusive falou com Shrikanta Sena que Jagadananda providenciaria praçada e que se encontraria logo de cara, iria para a casa de Advaitacharya, tudo mais. Só que chegou a época dele aparecer, afirmava, e ele não apareceu. Os devotos ficaram preocupados, ficaram tristonhos, desapontados e foram falar confabular, né? Puxa, nosso Senhor ficou de vir e não veio, e agora? Aí consultaram um brahmachari muito puro, muito devotado a Krishna, muito poderoso, que é Nrsimhananda Brahmachari. Na verdade, o nome dele é Pradyumna Brahmachari, mas ele recebeu esse nome de Nrsimha Brahmachari, do próprio Sr. Chaitanya. Mas essa é a manifestação Avirbhava, Kaham Avirbhave, que eu vou explicar depois. Antes teve essa manifestação com Nakula Brahmachari, que era outro Brahmachari muito puro e muito devotado ao Sr. Chaitanya. Então, Nakula Brahmachari foi ao encontro de Shivananda Sena, de Jagadananda, Bhagava Pandita, e disse, eu vou trazer o Senhor para cá, fiquem tranquilos. Aí ficaram meio desconfiados, sabe? Ele vai trazer o Sr. Chaitanya para cá? Falou, vou trazer. E tão convicto foi que ele falou com Shivananda Sena e entrou em meditação no Sr. Chaitanya. Aliás, Bhagava Pandita teve o Sr. Chaitanya manifestado no corpo dele, que é a segunda manifestação. A Vesha Kara. O Sr. Chaitanya tornou a Nakula Brahmachari tão poderoso e brilhante quanto ele. Isso começou a atrair centenas e milhares de pessoas para visitar a aldeia onde vivia Nakula Brahmachari. E Shivananda Sena, muito sério, ouviu essa conversa, falou, será que isso é verdade? Será que não é mais um impostor aí, Nakula Brahmachari? Eu vou fazer uma visita a Nakula Brahmachari e vamos testá-lo, assim, sem malícia, só querendo ver a verdade, para saber se realmente o Sr. Chaitanya está presente, como estão dizendo.
no corpo de Nakula Brahmachari, porque ele transpirava, ele rolava pelo chão, ele cantava alto, ele tinha todos os sintomas que o Senhor Chaitanya apresentava quando estava pessoalmente presente em Kirtana, né? Shakshat Avesha, Shakshat Darshana, quando ele aparecia. Então isso correu a fama de Nakula Brahmachari e Shivananda Sena foi lá para confirmar. Aí Shivananda Sena pensou, bom, eu vou chegar e vou entrar, vou ficar de fora, só observando. Se ele me chamar é porque ele é o Senhor Chaitanya, ele está com o Senhor Chaitanya mesmo manifestado nele. Se ele, inclusive, descobrir qual é o meu mantra adorável, favorito, aí eu não vou ter dúvida de que é ele. E, resumindo, Shivananda Sena foi lá. Na verdade, Shridadas Kaviraja Goswami fala que era tanta gente vendo Nakula Brahmachari que estava manifestando os sintomas do Senhor Chaitanya no corpo dele, que muita gente, tinha tanta gente que nem conseguiam ver Nakula Brahmachari. Então, Shivananda Sena chegou e ficou de longe e pensando, né? Vamos ver. Mas ele mal chegou e Nakula Brahmachari pediu para que 3 ou 4 pessoas chamem Shivananda Sena. Procurem Shivananda Sena, chamem, tragam ele aqui. Aí saiu gritando, quem é Shivananda? Cadê Shivananda? Shivananda Sena ouviu e falou, opa, sou eu mesmo. Foi, se aproximou dele, prestou reverência, sentou do lado dele e ficou ali. E Nakula Brahmachari, tomado, embebido pelo Senhor Chaitanya, no humor do Senhor Chaitanya, porque isso é a Avesha Kari. Kari. É quando Krishna deixa alguém habilitado a representá-lo. Isso não tem que ter muita pureza para isso, é como muito amor por Deus. É como o Chaitanya Charitamrita fala, né? Inclusive para pregar, por isso que eu falei antes que Prabhupada está, completamente tomado pelo Senhor Chaitanya. Que ele fez no mundo inteiro, que ele continua fazendo, quem pode duvidar disso? Isso é a Avesha Kari. A habilidade que Krishna dá ele se manifestando para a pessoa. Mas isso só acontece quando? Quando? Quando alguém é muito devotado, muito puro, muito sério. Ele se manifesta assim para os devotos puros. Então, Chaitanya Charitamrita fala que Kali, Kalera, Dharma, Krishna, Nama, Sankirtana. Krishna Nama Sankirtana. Krishna Shaktivina, Haritara Pravartana. Haritara Pravartana. Que a menos que o Senhor Chaitanya se manifeste assim em alguém, devido à sua pureza, que a menos que o Senhor Chaitanya empodere assim em alguém, ninguém que não seja empoderado pelo Senhor Chaitanya será capaz de pregar as glórias do santo nome, o movimento de santidade do Senhor Chaitanya nessa era. Kali Kalera Dharma. O Dharma dessa era. Kali Kalera Juga Dharma. Krishna Nama Sankirtana, que é o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Tem que ter Krishna Shaktivina, a potência de Krishna ali. Isso é a Veshakara aí. E na realidade Pravartana. A Shivananda Sena não teve nenhuma dúvida de que isso era verdade quando Nakula Brahmachari falou: Shivananda, você está duvidando de mim, né? O mantra preferido seu é um mantra composto de 4 sílabas, o mantra de Gora Gopala. Aí Shivananda Sena falou: opa, não só ele me reconheceu, mandou me chamar, bem como falou o mantra predileto meu, que só eu sei qual que é. Mantra de Gora Gopala. Então ficou comprovado. Então essa foi, primeiro falei sobre Sakshat Advaita, Sakshat Darshana,
agora Aveshakaraí, agora Kaham Avirbhave, que é Avirbhava, propriamente dita, a manifestação de Krishna. É dito que Krishna se manifesta dessa maneira, Avirbhava, em 4 ocasiões. Sempre no templo, na casa de mãe Sati, a mãe dele, Satimata. Sempre onde quer que o Senhor Nityananda cante, dance em êxtase. Na casa de Srivasa Thakura, que é a encarnação de Narada Muni, onde começou o movimento de Sankirtan, toda vez que eles começavam o Kirtana, o Bhajan, na casa de Srivasa Thakura e na casa de Raghava Pandita, que é o pastorzinho, né? Na Nityananda de Krishna. Mas isso só para lembrar, assim ele se manifesta. Aí, comprovadamente, nós vimos também essa manifestação de Avesh, de Avirbhave. O Chaitanya Charitamrita explica. Então, aí que vem a história do Nrsimhananda Brahmachari. Nrsimhananda Brahmachari falou: eu trago o Senhor Chaitanya. Os devotos ficaram ansiosos. Então, por favor, traga. Ele entrou em meditação no Senhor Chaitanya e já falou: o Senhor Chaitanya já está em Panihat. Amanhã ele vai estar na sua casa. Falou, avisou Shivananda Sena, Advaita Acharya. Ele vai estar chegando. Mas para isso, nós precisamos recebê-lo. Eu quero cozinhar para ele, porque ele está chegando. Para isso eu quero toda sorte de boga, da melhor qualidade, para ser oferecido ao Senhor Chaitanya. E assim Shivananda Sena providenciou tudo e trouxe para Nrsimhananda Brahmachari. Nrsimhananda Brahmachari cozinhou e na hora de oferecer para Krishna, como ele adorava a deidade de Nrsimhadeva e adorava também o Senhor Jagannatha, ele ofereceu em 3 pratos diferentes as três oferendas separadamente. Mas, quando ele viu, o que aconteceu? Tudo que ele tinha colocado na oferenda do Senhor Chaitanya tinha sido consumido, tudo tinha desaparecido do prato, da oferenda, do altar dele. Tudo que tinha colocado para Nrsimhadeva também tinha desaparecido. E tudo que tinha colocado para o Senhor Jagannatha também. Ele falou: puxa vida, meu Senhor, o Senhor comeu a oferenda da minha deidade, o Nrsimhadeva, adorável. E agora? Ficou desapontado. Embora isso seja Kaham quer dizer num lugar ou outro. Avirbhave, ele aparece pessoalmente. Ele veio e tomou a praçada que Nrsimhananda Brahmachari, Brajuna Brahmachari, tinha oferecido para ele. Mas como ele é a própria Suprema Personalidade de Deus, que também aparece como o Senhor Nrsimhadeva, ele também tomou a praçada que era para Nrsimhadeva, e também tomou a praçada do Senhor Jagannatha, que ele é o Senhor do Universo, ele é a Suprema Personalidade de Deus. E Nrsimhananda ficou assim, meio desapontado, e falou com Shivananda Sena: olha, ele veio, tomou a praçada, mas ele não podia ter tomado a praçada da minha deidade. Por favor, coleta mais alimento aí, mais boga, traz para eu fazer outra oferenda para a minha deidade de Nrsimhadeva. Aí, depois de algum tempo, isso foi providenciado e fez nova oferenda para Nrsimhadeva. Mas depois de algum tempo, o Senhor Chaitanya veio. O Senhor Chaitanya chegou, tomou praçada na casa de Advaita Acharya, Raghava Pandita providenciou tudo, alimentos. Os devotos estavam em êxtase ali, porque Nrsimhananda realmente trouxe o Senhor Chaitanya para Bengala, e tudo isso tinha acontecido, e numa conversa, quando menos se espera, o Senhor Chaitanya fala:
O Shivananda cozinha muito bem. Ele fez uma oferenda tão saborosa que eu não resisti, comi tudo. Aí ficou todo mundo perplexo e todo mundo entendeu que, olha, Shivananda, realmente foi o que aconteceu. O Senhor Chaitanya veio na sua Avirbhava, se manifestou como Avirbhava pela devoção pura de Nrsimhananda. Então essa devoção de Pradyumna Maharaja, Nakula Brahmachari, Nakula Brahmachari, é a devoção que nós devemos desenvolver. Assim nós não vamos mais duvidar. Isso é fé. Que para Deus nada é impossível e que Ele se relaciona amorosamente com seus devotos, como estamos vendo aqui com Vasudeva e Devaki, no mais alto nível de amor. Nós estamos vendo. Essa é a prova aqui. Um tolo fica sempre duvidando, mas um devoto não. Por isso que um devoto, a meta dele é só cada vez mais apurar essa devoção, desenvolver esse amor por Deus. Ele não está interessado em mais nada. Nada mais importa para ele, só isso. E por isso que Krishna falou no Bhagavad Gita, esse mesmo Krishna que está falando aqui com Mãe Devaki, nessa época, quando nasceu, quando apareceu, que quem faz isso é o melhor dos yogis, dentre os yogis é o mais avançado. Yoginam Api Sarvesham. Quem tem essa fé inabalável? Essa fé inabalável nele. Essa é a maneira de conhecer Deus. Aí queremos que um dia estejamos nesse mesmo nível, temos que nos esforçar. E o esforço é esse. Yoginam Api Sarvesham Bhagadanam Taratmana. Shadavan, a fé aí. Vajate Dioman Saneyum Tatakumataha. A fé se transforma em amor, o amor atrai Krishna. O dia que o Pujari estiver 100% assim, não que Krishna não coma, mas realmente absorto em amor por Krishna, ele vai olhar para o pratinho que faz a oferenda no altar e não vai ver mais nada. Isso é Avirbhava. Ele vai sair para pregar e vai convencer todo mundo a se tornar alma rendida a Krishna. Isso é Aveshakara. Porque ele está realmente tocado pela potência de Krishna, pelo amor por Krishna, devido à sua fé inquebrantável. Então, no Bhagavad Gita, Krishna falou, Yoginam Api Sarvesham Bhagadanam Taratmana Shadavam Bhajate Joman Saneyum Tatamumataha. Mas aquele que se rende completamente a mim, adora a minha forma transcendental, me serve só com muita fé, com muita devoção, que depende só de mim, vive só para mim, se relaciona só comigo. Esse aí é o que está mais intimamente unido comigo, em yoga, quer dizer união, unido comigo, e é o mais elevado de todos. É assim que nós devemos trilhar o caminho da perfeição e tentar se elevar na relação amorosa com Krishna, na compreensão de Krishna, como um servo amoroso de Krishna. É isso aí, assim que alguém se torna um devoto imaculado de Krishna e se relaciona realmente, pessoalmente com Krishna. Alguma pergunta, alguma dúvida? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada Ki Jaya. Portanto, quem está se esforçando nesse caminho não está perdendo tempo. Srila Prabhupada Ki Jaya.